Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Matheus Tenca, seu anfitrião aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já, não deixa de se inscrever e ativar as notificações desse canal para você receber, para o YouTube começar a entender que você quer receber os vídeos desse canal. Deixa o seu like, isso ajuda demais. Comenta o que você achou desse vídeo no final do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Estou aqui com o meu querido irmão Lucas Gripe. Lucas Gripe, O caramelo. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, mano. A gente tava decidindo do que falar e o Gripe, pra quem não sabe, ele tá dando uma mentoria sobre o Evangelho do Reino e ele trouxe alguns pontos nessa mentoria, eu fiz ela, e que são de extrema importância pro nosso entendimento e pra aplicação dos nossos dias em relação ao que se trata, o que contempla o Evangelho de fato. Às vezes a gente tem um entendimento que muitas vezes... Às vezes não é nem por negligência, mas é porque por falta mesmo de conhecer um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais, a gente acaba vivendo um evangelho muito raso, muito centralizado em nós, né, no ser humano. Então, nesse vídeo, você vai conhecer um pouquinho aí sobre todos os pontos que englobam de fato o evangelho. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e comentar o que você achou, se você concorda, se você discorda, e deixa aí seu comentário, tá bom? Não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que principalmente depois da pandemia pra cá, a gente tem visto muitos pregadores, muita gente se levantando para pregar e levantando uma mensagem, até mesmo coach, né, de que a vida vai ser a melhor de todas, de que tudo vai ser melhor, de que Deus tem o melhor para nós, e que são verdades bíblicas, mas que se a gente se essas mensagens, né, se essas pregações forem geradas num lugar de querer romantizar, por exemplo, o evangelho, elas acabam passando e gerando algo que não é para a eternidade, algo que é momentâneo ali. E o evangelho que a gente subentende por ser o evangelho de Jesus, o evangelho do reino, muitas vezes é um evangelho raso, que se limita a nós, uma ação de Deus para a humanidade somente, e não uma ação eterna, né? É uma ação de Deus para esse tempo, para essa terra, e que se limita ao que nós vivemos aqui. Mas não é. O Evangelho de Deus, ele é o Evangelho do Reino, né, que o Gripe vai explicar logo mais. Ele contempla muito mais coisas do que pontos somente que envolvem o ser humano, né? Eu acho interessante falar também que, assim, o Evangelho do Reino, ele não é um tema importante para mim, ou um tema importante para o Tenca, ou um tema importante para as pessoas. É um tema importante para Deus. Então, por isso se torna importante para nós. Quando você vai ler a Bíblia, você vê que o maior profeta nascido entre as mulheres pregava o quê? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Falava a respeito do reino. Aí, João Batista fazia isso. E aí você fala assim, cara, e Jesus, ele pregava o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus 9, versículo 35, que Jesus ele ensinava nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino. Depois lá em Atos 1, que Jesus já havia sido morto e ressuscitou ao terceiro dia, ele passa 40 dias com seus discípulos, conversando, ensinando o quê? É verdade, né? Talvez deveria ser algo importante, né? Tipo assim, eu acho que se eu voltasse a viver, o que eu falasse especificamente ali, as minhas últimas palavras, seria de extrema importância. E outra, né? Jesus, assim, pela sua onisciência, né? Ele sabia que dali a 40 dias ele iria ser assunto ao céu de novo, né? Então eu imagino que ele tinha uma mensagem de urgência, né? Tipo assim... você fez uma analogia com aquelas últimas palavras, né, da vida de alguém, né? A gente vê nos filmes aí, quais são as suas últimas palavras, até no Corredor da Morte nos Estados Unidos a gente sabe que existe esse momento onde a pessoa que está sendo condenada à morte, ela tem o direito de falar suas últimas palavras, e geralmente são palavras muito importantes, né? Então Jesus ali, eu imagino que por saber que eram os últimos momentos, a mensagem que ele tinha ali era uma mensagem de urgência, né? Cara, isso é muito forte. Tipo assim, você pensar que, mano, de tantas coisas que Jesus poderia falar, coisas boas, mano, como família, ministério, de tantas coisas que ele poderia ter falado, as suas últimas palavras foram sobre o reino de Deus. Loucura. Então eu acredito que a gente deve dar uma importância diferente para esse tema. E também, gente, porque em Mateus 24:14, Jesus ele apresenta para nós uma condição antes da sua segunda volta.
que é qual, Lucas? As boas novas do reino, o evangelho do reino será pregado a todas as nações para que todos ouçam e então virá o fim. E o que isso significa? Que, cara, se você ama a volta de Jesus, você precisa saber o que é o evangelho do reino para você entender o que você está pregando. Não tem como, tipo, você não se aprofundar nisso e dizer que ama a volta de Jesus, a vinda de Jesus. E, cara, se você não ama a volta e a vinda de Jesus, assim... Volta um pouco aí que tem alguma coisa pra rever, né? Eu acho que, tipo, você não encontrou com ele. Então, um tema... É verdade, mano. Verdade. Tipo, se você não ama a volta de Jesus, você não encontrou com ele, mano. Não faz sentido, né? Tipo assim, se você encontra com Jesus, ele não tá aqui, né? Você recebe a cultura de um lugar que você veio, mas que você não tá. Então, você automaticamente deve gerar uma saudade, né? Com certeza, com certeza. E uma das coisas muito importantes a respeito do Evangelho do Reino é que o Evangelho completo de Deus, a gente estuda em diversos livros e na teologia, ele é dividido em 8 aspectos. E por que eu comecei a falar muito sobre isso nos últimos meses? Porque eu comecei a observar as instituições, os pregadores e as pessoas, até mesmo a minha vida, e vi que, cara, o Evangelho do Reino não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que lota a igreja, porque não é uma mensagem tão, do ponto de vista humano, tá? Atrativa, atraente, porque é muito melhor eu falar, tipo assim, o que Deus vai fazer na sua vida, o quanto a sua vida vai melhorar depois que você encontrar com o Senhor, ou é muito melhor eu falar, cara, o quanto você é uma pessoa boa, importante, amada pra Deus. Ou às vezes até, tipo assim, coisas que a gente considera como importante. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que tá enferma. Não, Deus vai curar a tua casa, não sei o que. Então, tipo assim, são mensagens que são importantes, que são verdades, mas que não devem ser o foco central, né, das coisas, principalmente se tratando do Evangelho do Reino, né? Cara, isso que o Tenka falou em relação a ser verdade, gente, quando Jesus ele é tentado no deserto, o Satanás ele expõe a verdade para Jesus. Verdade. Só que qual que é a treta? Satanás expõe a verdade incompleta, só uma parcela. Se você realmente é o Filho de Deus, faz isso aqui. Se você realmente pula daqui, porque a Bíblia diz que se você tipo assim, a verdade incompleta é uma mentira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas lícitas, com as coisas boas, porque são essas coisas que fazem a gente tropeçar. Eu nunca vi ninguém andando e tropeçando num carro. Cara, normalmente você tropeça em coisas pequenas, detalhes. E para falar um pouco a respeito do Evangelho do Reino, eu queria passar por esses 8 aspectos, não dá pra gente se aprofundar em cada um. Por isso também, gente, é que eu tô dando essa brecha aqui pra gente falar um pouco sobre isso. Se você tiver a oportunidade, cara, faz a mentoria, cara, se inscreve na mentoria que o Gripe tá dando. Acho que tá o link na sua bio. Não, mas aí me manda uma mensagem. Manda uma mensagem pra ele lá no direct no Instagram, cara. A mentoria é fenomenal. Ele vai, assim, esse tema que a gente tá falando nesse vídeo em, sei lá, 15 minutos aí que a gente vai estar de vídeo, muito provavelmente vai estar, assim, muito resumida. Ele se aprofunda demais. É que são 8 horas de mentoria. São 8 horas de mentoria, é muito tempo. Então, assim, pra falar em 15 minutos. Então ele vai dar uma breve introdução e se você se interessar, e eu acredito que você vai se interessar, manda uma mensagem pra ele e se inscreve lá. É isso. Bom, resumidamente, o Evangelho completo de Deus ele tem 8 aspectos. Os 4 primeiros aspectos são os aspectos o quê? Antropocêntricos, que significa o quê? É centrado no homem. Então, quem é Deus? Quem é você? Quem é o homem? Quem é Cristo? E a resposta. Vocês percebem, eu acredito que você também, não sei se você percebe isso, mas que muitas instituições param nisso. Sim. Tipo assim, cara, quem é Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você precisa de salvação, você precisa se arrepender. Tem muita gente que nem prega isso, que já é um erro absurdo.
Mas existe para aí, Você precisa se arrepender, não. Beleza, então você entendeu quem é Deus, você teve um encontro com Ele, você entendeu quem é você. Assim como Isaías teve lá no capítulo 6, né? E o Senhor sentado no alto sublime trono. Isaías viu Deus, Isaías olhou para si. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente se conhece. E Isaías falou o quê? Ai de mim, que tenho lábios impuros. E ai do meu povo, que é um povo de impuros lábios. E aí, de repente, o Senhor toca ele com uma brasa. E essa é a parte antropocêntrica do Evangelho. Que é a ação de Deus em relação a nós. Né? Que é a ação de Deus em relação ao homem. É o que o Evangelho produz em nós, arrependimento e fé. E existem os outros 4 aspectos que normalmente não é falado. Porque tira um pouco a centralidade do homem e coloca a centralidade em Cristo, que é o quê? São os aspectos cosmológicos, exatamente. O evangelho do chão e o evangelho do alto. O que são os aspectos cosmológicos? São os aspectos que têm a ver com o cosmos, com o mundo. Aí a gente começa a perceber que o plano de redenção do Senhor vai muito além da minha vida individual, da vida do Tenka e da sua vida. Deus está preocupado em restaurar todas as coisas criadas. Então, os últimos 4 aspectos, eles vão falar a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação. E aí você começa no último aspecto, principalmente, que é o da consumação, você começa a ver o desejo do coração de Deus imutável, que é o quê, mano? Que é o Senhor habitando entre nós. Loucura, né? Que tipo, isso aí é uma coisa que era pra estar nítida, porque desde o começo ele sempre quis isso, né? Tipo assim, a gente vê Deus visitando o Éden, a gente vê Deus pedindo pra construir templo pra ele, a gente vê Deus, tipo, querendo se relacionar com o homem, né? E isso não devia mudar, né? Tipo assim, no final das coisas, muito provavelmente o desejo dele se mantém o mesmo, né? Exatamente. Que é o que acontece. Exatamente. Só que a gente pensa que, cara, por conta da queda, por conta do que aconteceu, Deus mudou o seu plano. Não, o plano de Deus continua a mesma coisa e Deus não enviou o seu Filho porque Ele me amou especificamente. Ele enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo, Ele amou a criação, Ele amou tudo. E somente através do sacrifício de Jesus, todas as coisas criadas podem ser restauradas. Agora, por que muitas instituições não se preocupam tanto com missões? Ou não investem os seus recursos nisso? Ou então... Em evangelismo, né? Exatamente. Ou então, cara, envia missionários, tipo assim, igual doido para países perseguidos. Por que muitas instituições não se preocupam com isso? Porque esse último aspecto, que é da consumação, que é o do reino de Deus, o reino messiânico, vindouro, porque existem 2 reinos, o reino universal de Deus, Deus continua no controle de todas as coisas. Esse é o reino invisível, né? Que a gente vê Deus, a soberania de Deus nesse mundo que a gente vive. Exatamente. Cara, Deus ele dá autoridade para quem Ele quer, Ele tira, Ele faz tudo. E existe o reino messiânico. Então, quando Jesus está falando a respeito de reino de Deus, Ele está falando desse reino vindouro, do dia em que a gente vai viver Salmos 2, se eu não me engano, que é o Senhor sentando em Sião, governando as nações com justiça, as nações indo prestar contas a Ele, adorando Ele. Por que as instituições, na verdade, não falam muito disso e não vivem muito essa mensagem? Por que eu e você, a gente não se preocupa muitas vezes com os povos não alcançados e as pessoas que nunca escutaram a respeito do reino? Porque esse último aspecto em específico da consumação não é algo que está enraizado na nossa mente. Então, o que isso significa? Que você, mano, no fundo das contas, não se preocupa com a eternidade. Nossa, isso é muito, muito tenso, né? Tipo assim, você pode perceber, mano, até eu me incluo, velho. Muitas vezes, tipo assim, eu me preocupo muito mais em
em querer pra Deus, tipo assim, Deus, qual que é a sua vontade pra minha vida? E, tipo, centralizar Deus nas minhas coisas, na minha rotina, no que Deus tem pra mim ou pra minha casa, estendendo no máximo pros meus amigos, meu relacionamento, o futuro, mas nunca, tipo assim, estendendo pro mundo de fato, né? Tipo assim, puxa Deus, levanta missionários pra ir lá pra tal lugar, lá pra Coreia do Norte. A gente não se preocupa, assim, de verdade com isso, né? Cara, e isso tem, cara. É assim, até uma coisa que eu vivi no ano passado. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu era isso, tipo, uma pessoa que não tava preocupada com essas coisas. Só que no ano passado, eu comecei a me desenvolver na minha vida de oração e parece, cara, que quando você começa a orar mais e buscar mais o Espírito, não somente Deus toca nos seus sentimentos, nas suas afeições, mas você começa a tocar nas afeições de Deus. Caraca. E você começa a se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Muito bom. E cara, muito bom. Se a gente falar que Deus não se preocupa com o reino messiânico, com o reino dele, nós somos doidos, mano. Porque como a gente iniciou esse vídeo aqui falando, foram as últimas palavras de Jesus. E, bom, o plano de Deus continua o mesmo. O evangelho do reino, ele é muito mais profundo do que isso, né? É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo que a gente pode passar a vida inteira estudando e crescendo nesse conhecimento. Agora, para pensar. Quando a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, será que as pessoas não estão perecendo porque a gente não tem o conhecimento da mensagem que nós deveríamos pregar para elas? Porque quando a gente prega o evangelho pela metade, a gente muitas vezes gera membros de uma instituição. Sabe o que é, mano? Acho que eu já até falei pra você uma vez isso aí. Esse texto de Oséias, acho que é Oséias 3, se não me engano, 3, 6, enfim, sobre o povo perece por falta de conhecimento. Essa palavra conhecimento, no grego, no original, é yadá, mano. E yadá, no grego, ele fala de um conhecimento, não é um conhecimento intelectual, tipo assim, de conhecimento teológico. É conhecimento relacionamental. Então, tipo assim, verdade. O povo perece porque não conhece a Deus, mano. Ou porque não se relaciona com Deus. Então, tipo assim, muitas vezes a gente... o povo, né, tem perecido porque não conhece o coração de Deus e por consequência não conhece a mensagem que está no coração de Deus, tá ligado? Exatamente, mano. Exatamente. E quando esse evangelho não é pregado de maneira completa, cara, a gente não gera discípulos, a gente gera membros. E você vê que, cara, os membros, eles frequentam, eles estão presentes, mas os discípulos, eles morrem pela causa, eles testemunham, eles são mártires, eles morreram para eles mesmos e eles vivem até as últimas Cristo. Consequências, né? Exato, eles vivem aquilo que o apóstolo Paulo falou, cara. Considera a minha vida, né? O viver pra mim é o quê? É lucro. O morrer pra mim é lucro, o viver é Cristo. Eu perguntei pra você porque eu esqueci. O morrer pra mim é lucro e o viver é Cristo. Eu citei considerar a minha vida como esterco, né, que Paulo fala. Isso ele fala em Filipenses, e em Filipenses 1, acho que 21, se eu não me engano, é um versículo que você sabe que eu amo demais, que fala assim, tô dividido entre dois amores. Tipo... Querer estar com Deus, né, mas por amor a vós, eu vou permanecer. Eu tô dividido entre dois amores, eu queria partir e estar com Cristo, conhecer Ele plenamente, mas por amor a vocês, povo de Filipe, eu sei que ainda existe um propósito, ainda existe um motivo pelo qual eu tô respirando. Qual que é esse motivo? Fazer Jesus conhecer. Esse é o efeito, né, mano, do verdadeiro evangelho, né, mano, tipo, na vida de alguém, né, tipo, mano, eu vou até as últimas consequências, tipo assim, pelo que for preciso, pra que a causa de Cristo seja estabelecida, né, mano. Você já morreu, né, mano? Você já morreu pra você. E uma coisa muito interessante que me chamou muito a atenção era observar as histórias dos Vikings. Não sei se Vikings? Não sei quantos aqui já viram a série Vikings. Mas você vê que os caras, eles eram completamente comprometidos com a morte. Tipo assim, mano, eles faziam questão de morrer em batalha. Por quê? Desde criança era ensinado pra eles que existia uma vida eterna, que existia
algo além. E que se eles morressem numa batalha, eles passariam a eternidade em Valhalla, comendo, bebendo. Então, os vikings, eles não se preocupavam com a morte porque eles tinham esse entendimento. Agora, gente, não é verdade. É mentira o que era ensinado para eles. E mesmo uma mentira causava esse efeito, causava né? esse efeito. Agora, imagina o que a verdade, verdade causaria. Então, Nossa, eu acho loucura. que é isso, cara. Loucura, velho. Loucura, mano. E pensar isso, né, mano? Tipo assim, a gente começa a pegar essa mensagem, tipo, que é tão profunda, mano. A gente começa a equiparar com a nossa vida e a gente vê, tipo assim, o quanto falta, né, mano? Tipo assim, a gente levar mais a sério, né, mano? Tipo assim, o compromisso de fato, sabe, que Deus tem. O compromisso nosso com Deus, né? Tipo, Deus, ele, mano, chama a gente pra ser mártir, né, mano? Tipo, não morrer de fato, às vezes, mas morrer pra nós, né, mano? Tipo assim, todos nós somos chamados a ser mártir, né? Isso é o que a palavra testemunho significa, né? Como assim? Que sentido? A palavra testemunhar significa martírio. É mesmo? Viver aprendendo. Caraca, eu não sabia, da hora. Uhum. Então, velho. E Jesus chama, né? Sejam minhas testemunhas, né? Então, sejam meus mártires, né? Pô, que da hora. Acho que é isso. Então... Já deu pra vocês terem uma noção básica. Se aprofundem nisso, sabe? Procurem materiais. Se você quiser, procura o Tenka, procura eu, pra gente indicar livros ou até conversar com vocês. Mas é um assunto que a gente deve se importar, a gente deve se aprofundar. É um assunto urgente, né? Principalmente, acho que nesse tempo, né, mano? Tipo, você deve acreditar também que, tipo, mano, a volta de Jesus, acho que deve estar, pô, aí, né? Então, é um assunto que a gente precisa se atentar mais, né? Em se aprofundar. Então é isso, meus amigos. Espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma. Espero de verdade que tenha gerado algo no seu coração, pelo menos uma curiosidade sobre saber sobre essas coisas. Que a partir de hoje você não se acomode com esse evangelho que muitas vezes a gente ouve por aí, um evangelho muito centralizado no homem, um evangelho muito voltado para nós e para nossas coisas e para o que Deus tem para nós. E que a gente se lembre, né, mano, que Deus, ele tem um chamado de restauração não só para nós como ser humano indivíduo, mas para toda a humanidade, para toda a criação, né? Então que a gente possa viver de fato esse evangelho do reino que Jesus nos trouxe nos últimos dias como uma mensagem urgente para nós. Amém? Então é isso. Amém. Valeu, Gripão. Obrigado pelo Thank you so convite. much. Sempre Bravo. bom. E é nóis, galera. Sejam muito bem-vindos, não. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau. Falou.